Abra sua Bíblia em Atos. O nosso irmão Amaro até já leu uma parte aqui do texto que nós vamos fazer menção. Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. Atos, capítulo 2, verso 1 até o versículo de número 6. Diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam que falasse. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. Amém. Há umas 2 semanas atrás, mais ou menos, eu havia dito que numa madrugada de sábado para o domingo eu havia sonhado com essa cena, com esse acontecimento. E senti naquele momento a inspiração de Deus para ministrar sobre esse tema. Não foi possível, né, naquele momento, mas hoje eu quero falar sobre o poder do céu. A igreja primitiva, irmãos, não tinha nada do que considerarmos essencial para o sucesso hoje. Então, aquilo que nós observamos dentro de um contexto terreno e que potencializa ou viabiliza o sucesso de alguém, na igreja de Jerusalém, nada disso existia. Essa igreja não tinha dinheiro, não tinha prosperidade, não havia nenhum tipo de influência política entre esses irmãos, nem mesmo algum tipo de status social. Eram pessoas que não dependiam de nada daquilo que muitas vezes os próprios crentes acreditam ser necessário para que uma igreja alcance os seus objetivos. Essa igreja não tinha nada disso. Os irmãos pobres, muitos deles não tinham nem onde morar, não tinha qualquer tipo de influência política nem status social. No entanto, esses irmãos, esta igreja, ganhou multidões para Cristo e viu a implantação de inúmeras igrejas por todo o mundo romano. Isso se deu pelo poder do Espírito Santo, que capacitava os seus ministérios. Então, os primeiros cristãos eram pessoas inflamadas por esse poder de Deus na sua vida, meus amados. Esses irmãos estavam totalmente influenciados pelo agir de Deus, e tudo aquilo que eles realizavam tinham como princípio esse poder impulsionando eles para fazer aquilo que Deus tinha como finalidade na vida de cada um. Esse mesmo poder do Espírito Santo encontra-se à nossa disposição hoje. Porque às vezes nós olhamos para o contexto bíblico e a impressão que nos dá é que todos os acontecimentos registrados pela Bíblia é algo muito distante de nós.
Então, quando nós mencionamos um personagem bíblico que fez a diferença por conta do seu comportamento, por conta do agir de Deus, dessa influência do Espírito de Deus em sua vida, talvez a resposta que venha em nós de imediato é dizer: não, mas isso foi Pedro, foi Paulo, foi Tiago, foi Davi, foi Ana, foi... Tá, e o que muda? O Deus é o mesmo. A influência do Espírito, ela é a mesma. E as mesmas condições humanas de pecaminosidade do nosso período era a do período deles. Como diz Tiago na sua carta, sujeito às mesmas paixões. Então, todo esse poder se encontra à nossa disposição hoje para nos tornar testemunhas mais eficazes de Cristo. Quanto melhor entendemos a forma como o Espírito operou em Pentecostes, mais capazes seremos de nos relacionar com Ele e experimentar o seu poder. O ministério do Espírito é glorificar a Cristo na vida e no testemunho do cristão. Em Atos 2 nos ajuda a entender o Espírito Santo, mediante o registro de algumas experiências da igreja, e é para isso que eu quero chamar a atenção nessa manhã. Primeira coisa que o texto nos mostra é a espera da igreja pelo Espírito. Os irmãos estavam ansiosos por esse momento. O capítulo 1 do livro de Atos nos diz que Jesus Cristo, após a sua ressurreição, ele fica por um espaço de aproximadamente 40 dias, aparecendo em um corpo ressurreto, aqui e ali para os seus discípulos. 40 dias, durante esse espaço de tempo, Jesus ficou aparecendo, instruía um, instruía o outro, apareceu para Maria Madalena, apareceu para Pedro, apareceu para os discípulos, quando estavam pescando, aparece para 2 que estão indo no caminho de Emaús, aparece para os discípulos em uma casa em que estavam todos reunidos. Em vários momentos Jesus ele foi dando demonstração do seu poder a eles, e deu-lhes uma orientação: fiquem aqui até que vocês sejam revestidos de poder. A festa da Páscoa, e esse é o significado do termo Pentecostes, essa festa de Pentecostes ocorria 50 dias depois da festa da Páscoa. Lembre-se que Jesus ele morre num momentos antes de dar início ao dia que iniciaria a Páscoa. Jesus ele morre naquele dia, e 50 dias depois é quando acontece o Pentecostes, a festa de Pentecostes. O último dia da festa da Páscoa era chamado como a festa das primícias. E 40 dias Jesus aparecendo significa dizer que essa igreja se reúne para orar, e eles estão orando ali por 10 dias, incessantemente esperando a promessa de Deus sobre a vida dessa igreja. Então Pentecostes significa 50º, pois se refere a uma festa realizada 50 dias da festa das primícias. O calendário das celebrações de Israel, em Levítico 23, é um esboço do ministério de Jesus Cristo. Se você ler o livro de Levítico, sobretudo o capítulo 23, ele traz ali as principais festas que os judeus deveriam comemorar. E o capítulo 23, ao demonstrar essas festas que havia entre os judeus, essas festas ela é um esboço do ministério do Cristo ressurreto, ou do ministério de Cristo como um todo. A Páscoa retrata a sua morte como um cordeiro de Deus, e a festa das primícias representa a sua ressurreição dentre os mortos. 50 dias depois da festa das primícias, observava-se a festa do Pentecostes, e os judeus comemoravam a entrega da lei nessa festa do Pentecostes. Havia uma grande comemoração por ele ter recebido a lei de Moisés.
Mas os cristãos comemoram o recebimento do Espírito Santo pela igreja. Aquele dia foi marcado por um evento, meus amados. Foi marcado por um acontecimento que foi impactante, não só na vida dos discípulos, que foram tocados por essa ação do Espírito, mas também por a vida de todos aqueles que estavam presentes durante esse período festivo. Eram as 3 festas que as pessoas iam, se deslocavam para a cidade de Jerusalém. Todo judeu que morava em Roma, na Síria, no Egito, em Cesareia, em toda aquela região, na Fenícia, todo judeu que morava onde quer que fosse, na festa da Páscoa, na festa do Pentecostes e na festa das cabanas, eles iam para Jerusalém, ou um grande número de pessoas se dirigiam para aquela cidade. E todas aquelas pessoas foram tremendamente tocadas por esse acontecimento. Segunda coisa que nós observamos no texto é a igreja adorando ao Senhor. A promessa de Cristo é para que eles ficassem ali, para que eles buscassem esperando a promessa. E a promessa era o recebimento do Espírito. No evangelho que João escreve, Jesus ele começa a falar da sua partida. E os discípulos começam a ficar tristes quando Jesus fala que iria partir. No entanto, Jesus fez uma promessa a ele: eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou, só que eu enviarei alguém para substituir, que estará com vocês durante toda a trajetória que vocês enfrentarão. Então a vinda do Espírito foi acompanhada de 3 sinais maravilhosos que nós observamos aqui na leitura que nós fizemos: o som de um forte vento, línguas repartidas como fogo, e os cristãos louvando a Deus em vários idiomas diferentes, cada um falando em um idioma diferente. Então, tanto os idiomas a qual a Bíblia foi escrito originalmente, pelo menos majoritariamente, o hebraico e o grego, nesses 2 idiomas, a palavra usada para espírito significa vento, ou sopro, ou ar, ou respiração, coisas sinônimos. O povo não sentiu um vento, não havia um vento, mas o texto não diz que eles sentiram um vento, que houve um vento forte, mas eles ouviram. E não apenas os discípulos ouviram esse vento, a população como um todo também ouviram, e foi o vento que eles ouviram que levou a multidão para lá, para ver o que estava acontecendo. Eles ouviram um som como de um forte vento, e eles foram dirigidos para esse local. As línguas de fogo simbolizavam o testemunho poderoso da igreja ao povo. A combinação, e até mesmo do ponto de vista literal, né? A combinação de vento e fogo, gera grandes labaredas. O momento que os bombeiros têm mais dificuldade num local é quando está aquelas labaredas de fogo e está ventando muito, porque aquilo lá leva o fogo com uma velocidade muito grande. A igreja reunida foi batizada no Espírito Santo. E esse termo esse termo grego, ele tem 2 significados, um literal e o outro figurativo. Literalmente, a palavra significa submergir, mas no seu sentido figurativo é ser identificado com. Então o batismo, tanto ele traz essas 2 verdades para nós, tanto no significado de submergir, mergulhar, ou no sentido de ser identificado com aquela pessoa. Então o batismo no Espírito é o ato de Deus pelo qual ele identificou os cristãos com o cabeça da igreja, Jesus Cristo, o Cristo exaltado, e formou o corpo espiritual de Cristo aqui na terra. Aqueles que ali se reuniam foram cheios do Espírito Santo.
O texto diz, meus amados, que havia aproximadamente um número de 120 irmãos orando. Veja como que é as coisas. Se você olhar para o capítulo 1, versículo 11, o texto diz que havia um número grande. Paulo, em 1 Coríntios, diz que era quase 500 pessoas. No capítulo 1, versículo 11, ali Jesus ele é ascendido ao céu e disse para que eles ficassem ali. Aparece um anjo no versículo 11 do capítulo 1, diz: por que vocês estão olhando para o céu? O mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, da mesma maneira vocês verão ele descer. E ali eles foram para o templo para a oração. 10 dias depois, 380 foram embora. Era 500, 380 foi embora. O texto diz em Atos 2 que era 120 irmãos que estavam ali orando. E o texto diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Ao encher a pessoa, o Espírito, e essa é a finalidade primordial, ao encher a pessoa, o Espírito Santo lhes dá poder para testemunhar e servir. Porque essa é a palavra de Jesus entre o versículo 5 e o 8 do capítulo 1. Jesus diz: João batizou vocês com água, mas não muito depois desses dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Os discípulos perguntam no versículo 6: Senhor, neste tempo o Senhor restaurará o reino a Israel? Jesus responde no verso 7: não vos compete saber o tempo e a estação que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E no versículo 8 ele diz: mas vocês serão revestidos de poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minha testemunha em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até mesmo nos confins da terra. Essa é a finalidade primordial: ser cheio do Espírito Santo para testemunhar de Jesus Cristo com ousadia, de maneira ousada. Não somos exortados, perceba uma coisa, nós não somos exortados a ser batizados pelo Espírito, pois isso é algo que Deus faz de uma vez por todas. Você é batizado no Espírito uma única vez, você é identificado com uma única vez. No entanto, ser cheio do Espírito é algo que precisa ser renovado a todos os momentos. Precisamos ser cheios do Espírito hoje, amanhã de novo, na terça-feira, na quinta, no mês que vem, no próximo ano. Então o enchimento do Espírito Santo é algo que precisa ser renovado constantemente. E essa é a orientação da sua palavra para nós. Quando cremos em seu Filho, nós somos cheios. Porém, Deus ordena que sejamos cheios do Espírito Santo todos os momentos. Pois precisamos do seu poder constantemente, a fim de servir a Deus com eficácia. O batismo do Espírito significa que pertenço ao corpo de Cristo. A plenitude do Espírito significa que o meu corpo pertence a Ele. Percebe? Quando você é batizado no Espírito Santo, significa que você é identificado com a sua igreja. E quando você é cheio do Espírito, significa que o seu corpo pertence a Ele. E tudo aquilo que você faz tem como finalidade agradar a Ele, servir a Ele, fazer a sua vontade, viver para exaltar. Como diz o apóstolo Paulo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, conquanto que cumpra em mim o ministério que eu recebi do Senhor. O desejo, o objetivo é viver para servir a Deus, para agradar ao Senhor, para fazer a sua vontade. Aleluia. O batismo é definitivo. A plenitude se renova e se repete quando cremos em Deus e recebemos mais poder para testemunhar. O batismo envolve todos os demais cristãos, pois nos torna um só corpo em Cristo. A plenitude, por sua vez, ela é pessoal e individual. Você não tem como ser cheio pelo outro. Não se enche aí por mim, irmão, não dá.
Cada um tem que buscar o seu, irmãos. Cada um busca por você. Cada um precisa fazer a sua parte nesse sentido. Você já viu aqueles irmãos que, às vezes você está indo na igreja e um dia, ora para mim lá. Não é nem me ajuda em oração, né? Não, ora para mim. Não dá, irmão. Não dá para ninguém orar por ninguém. Cada um que tem que fazer o seu. Nesse sentido, de vida espiritual é individual. Existe uma individualidade. Cada um precisa buscar a sua parte. Cada um precisa ir na fonte, direto na fonte, buscar o que lhe pertence nesse sentido. A plenitude do Espírito, por sua vez, ela é pessoal e individual. Trata-se de duas experiências distintas que não devem ser confundidas. Batismo no Espírito, eu vou citar um negócio polêmico aqui, né, que gera confusão, né? Mas vamos lá. Esse é o meu entendimento. Batismo no Espírito acontece quando você entrega a vida a Cristo, quando você recebe a Jesus Cristo. No entanto, o enchimento do Espírito Santo é algo que você precisa buscar constantemente, todos os dias. E esse enchimento do Espírito Santo, ele pode se dar também com manifestações de dons espirituais, como aconteceu aqui com os discípulos. O texto diz que cada um começou a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ali havia gente de toda nacionalidade, amados. Vamos trazer para o nosso dia, um estava falando francês, outro estava falando inglês, outro falando mandarim, outro falando espanhol, grego, cada um falando no idioma, e todo mundo olha para aquilo e fica todo mundo admirado e diz: escuta, esses homens não são galileus? Como é que nós estamos ouvindo ele falar na nossa própria língua? O texto diz que eles ficam perplexos, amados, com o que está acontecendo. Versículo de número 6, né? Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade. Eles foram tomados por um assombro muito grande. O que está acontecendo? É claro que sempre aparecem os engraçadinhos nesse momento, né? Os engraçadinhos diziam que eles estavam embriagados. Um diz: não, eles estão bêbados. Eles estão cheios de vinho. E é nesse momento que Pedro ele toma a palavra, né? Mas ainda tem algo aqui antes de chegarmos nesse momento. Ao que parece, o som do vento atraiu as pessoas para o templo onde os cristãos estavam reunidos, mas foi o louvor dos cristãos que prendeu a sua atenção. Então, ao ouvir o vento, não foi só os discípulos que ouviram, todos que estavam ali próximo ouviram o barulho. E por isso as pessoas foram para aquele lugar, todo mundo se dirigiu para lá, para ver o que estava acontecendo. E quando chegaram lá, os discípulos, cada um falando em um idioma diferente. Então os ouvintes indiferentes zombaram dos cristãos e o acusaram de estar embriagados. Mas outros se mostraram sinceramente interessados em descobrir o que estava acontecendo. O povo ficou perplexo e depois maravilhado. É nesse momento que Pedro ele toma a palavra. E esse é o terceiro ponto que eu quero chamar a atenção. A igreja testemunhando aos perdidos. Porque quando eles dizem que eles estavam bêbados, Pedro toma a palavra e diz: varões galileus, nós não estamos embriagados, sendo essa a 3ª hora do dia, ou seja, às 9 da manhã. Nós não estamos embriagados como vocês nos acusam. Mas o que está acontecendo aqui é o cumprimento daquilo que o profeta Joel, ele disse, que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E é nessa oportunidade que Pedro ele traz um sermão, meus queridos, que a mensagem de Pedro, ela foi tão impactante, de maneira que 3.000 pessoas arrependeram-se dos seus pecados e receberam a Cristo em suas vidas. Após a descida do Espírito Santo, Pedro dirigiu-se ao público falando em aramaico, que era a língua que eles usavam naquele momento. Uma língua que todos entendiam. Em seu sermão,
Pedro ele explicou algumas coisas, e dentre elas é que aquilo era o cumprimento da promessa de Deus. O Espírito fora derramado e a adoração jubilosa dos cristãos não era resultado da embriaguez, era prova da vinda do Espírito Santo de Deus para habitar em seu povo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, Paulo ele vai falar de dois tipos de domínio na vida do ser humano. O domínio, o ser humano que é dominado pela ação do Espírito, e o ser humano que ele é dominado pela embriaguez. Com base nisso, Paulo ele diz: não vos embriague com o vinho, porque há contenda, mas, ou no entanto, enchei-vos do Espírito Santo. Paulo ele está falando de dois tipos de domínio. No entanto, aquele que é dominado pela embriaguez, ele tem um tipo de comportamento. E aquele que é dominado pela ação do Espírito Santo, ele tem um comportamento totalmente distinto. Então o Espírito Santo usou a mensagem de Pedro para tocar o coração dos ouvintes, de maneira que a pergunta que eles faziam era: o que devemos fazer? O versículo de número 37, porque do versículo 14 até o 36, Pedro ele está pregando. Quando chega no versículo 37, diz assim: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Ok, então, diante dessa mensagem, o que nós devemos fazer? Qual deve ser a nossa atitude diante disso? E Pedro diz: arrependa-se e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e vocês encontrarão e terão um tesouro no céu. Pedro lhe disse como ser salvo. Deveria se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo. Indica que os apóstolos, o versículo 40, indica que os apóstolos continuaram a compartilhar da palavra e a insistir com o povo a crer em Jesus Cristo. Quarta coisa, meus irmãos, a igreja caminhando no Espírito. Porque ser cheio do Espírito Santo não é algo que ocorre na nossa vida em um único momento e tá bom. É algo que deve ser buscado diariamente, continuamente, para que nós possamos caminhar no Espírito Santo em todos os momentos da nossa vida. Os cristãos continuaram a usar o templo como lugar de reunião e de ministério, mas também passaram a encontrar-se nos lares de várias pessoas. Os 3.000 novos convertidos precisavam ser instruídos na palavra e ter comunhão com o povo de Deus, a fim de crescer e de tornar testemunhas eficazes. A igreja primitiva não se ateve apenas em converter pessoas, mas também em torná-los discípulos. Esses irmãos começam a se reunir em todos os momentos, e a partir do versículo 42 o texto diz assim: e perseveravam, essa igreja, esse número de pessoas, o texto diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que cada um tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Uma igreja inflamada pelo Espírito Santo, meus amados, que viviam constantemente perseverante na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E o texto diz que o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. Quem é que salva os perdidos, meus amados? É Deus.
nós não temos capacidade nenhuma de causar nenhum tipo de impacto na vida das pessoas em relação a isso. Mas é o poder do Espírito Santo, por meio da ministração da palavra, que produz a transformação necessária na vida daqueles que necessitam de Cristo. Então a igreja foi unificada, exaltada e multiplicada. Seu testemunho entre os judeus era poderoso, não apenas em função dos milagres realizados pelos apóstolos, mas também pelo amor que os membros da comunidade tinham uns pelos outros e por seu serviço ao Senhor. O Senhor ressurreto continuou a operar por meio deles, e o povo continuou a ser salvo. Que igreja impactante se apresentou nos primeiros momentos em que o Espírito de Deus desceu sobre eles. Essa deve ser uma busca constante da igreja, meus amados. Essa deve ser um desejo de cada um de nós, ser cheios do Espírito de Deus. O texto diz que quando o Espírito desce sobre eles, todos foram cheios do Espírito Santo. E o ser cheio do Espírito Santo nessa ocasião foi marcado pelo falar em línguas. Cada um falou em um idioma diferente. O dom de falar em línguas, ele pode se dar de duas maneiras distintas. Pode se dar em um idioma conhecido, ou pode se dar em uma línguas estranhas, como diz Paulo escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios. A busca pelo enchimento do Espírito Santo deve ser algo que deve fazer parte da nossa vida. Precisamos ter o desejo por esse poder em nós, meus amados. Poder para testemunhar, poder para falar do amor de Cristo com ousadia, com autoridade, sem temor. E a finalidade desse enchimento se dá, sobretudo, com isso, de que a igreja seja uma testemunha fiel daquilo que Jesus Cristo lhe chamou para realizar. E para concluir, os cristãos que vemos no livro de Atos não se contentavam em se encontrar uma vez por semana para o culto habitual. Encontravam-se diariamente, cuidavam um dos outros diariamente, ganhavam almas diariamente, examinavam as Escrituras diariamente e cresciam em número diariamente. A fé cristã era uma realidade diária, não uma rotina semanal, como acontece com boa parte dos crentes nos nossos dias. A realidade daquela igreja não era um compromisso semanal, meus queridos, em que no domingo as pessoas iam à igreja. A realidade daquela igreja era uma atividade diária. Todos os dias eles estavam ativos em alguma coisa. Se reuniam de casa em casa, comiam um pão junto, estavam perseverando na oração, na doutrina dos apóstolos, caminhavam continuamente. Estavam sempre reunidos, buscando a presença do Senhor. Isso porque o Cristo ressurreto era uma verdade viva para eles. E o seu poder de ressurreição operava na vida deles por meio do Espírito Santo. Aquele que é cheio do Espírito Santo, meus amados, ele não consegue ser mais a mesma pessoa. E a Bíblia, ela vai mostrando o registro de homens e mulheres que foram cheios do Espírito Santo e os resultados disso para a vida deles. Um homem cheio do Espírito Santo, como um Sansão, ele mata 1000 soldados filisteus com uma queixada de jumento. Um homem cheio do Espírito Santo, como um Elias, ele abre o rio Jordão atirando uma capa sobre ele. Um homem cheio do Espírito Santo, como Paulo, como Pedro, impunha as mãos sobre os enfermos e eles eram curados. O homem cheio do Espírito Santo, meus queridos, realiza obras das quais a naturalidade não pode compreender o que está ocorrendo.
A necessidade da igreja, meus amados, dos nossos dias, não é de um presidente que seja crente, não é de um governador que favoreça a nós, não é de alguém na igreja que seja milionário e aí então dê uma quantia de dinheiro significativa que resolva os problemas financeiros. Não, irmão, não é disso que nós precisamos. O que a igreja precisa é do poder operante do Espírito de Deus contínuo entre nós. Se nós tivermos o poder do Espírito de Deus continuamente entre nós, irmãos, o presidente ateu que saia da frente da igreja, senão a igreja passa por cima dele. A igreja ela atropela quem quer que se coloque diante dela, meus queridos. Uma igreja cheia do poder de Deus. A história nos mostra isso, meus amados. Não é apenas a Bíblia, quando você olha para a história do cristianismo, sempre foi assim, sempre. Ninguém conseguiu se colocar diante da igreja e ser um obstáculo para ela, quando a igreja caminha baseado no poder do Espírito de Deus em sua vida. Essa deve ser a nossa busca, e se nós encontrarmos esse poder de Deus entre nós, meus amados, todos os demais problemas serão solucionados ou superados. Busque o poder de Deus na sua vida, busque o Espírito de Deus, o enchimento do Espírito, para que possamos viver o cumprimento da promessa e as maravilhas do Senhor. Que Deus abençoe, meus amados, e nos mova para uma busca mais intensa, para que possamos viver a promessa de Deus em nossas vidas. Deus em Cristo abençoe a todos. Amém.